Olá, caríssimos irmãos, a paz de Jesus e todo amor de Maria. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Foi Por Você. E hoje o tema da nossa reflexão será Deus faz o impossível por você. Conta-se que uma certa vez havia um homem muito rico. E era um homem que não era bondoso, era um homem malvado e que tinha um coração muito impuro e sujo. Esse homem rico tinha uma mansão e em volta da sua mansão tinha um jardim imenso, grande. Aconteceu que um certo dia, esse homem rico passando pelo jardim para entrar na sua mansão, ele viu que uma das suas empregadas era uma moça muito linda, uma moça jovem. Então, com seus pensamentos ruins e maus e com segundas intenções, ele falou para aquela moça que ela deveria subir para limpar seus aposentos. E quando ela chegou lá, ela começou a limpar seus aposentos, ele entrou, fechou a porta e começou de repente a pedir coisas para ela das quais ela não queria fazer. Então nisso ele começou a tentar conseguir o que ele queria na força. Então ele começou a agredi-la fisicamente. E do lado da janela da mansão desse homem rico havia um jardineiro que ouviu os gritos dessa mulher, então ele correu para socorrê-la. E quando ele chegou lá, ele viu que esse homem rico havia espancado e maltratado aquela mulher. Então ele ligou para a emergência. E nisso a emergência chegou, começou a fazer análise ali do que estava acontecendo e viu que aquela moça estava em estado grave. Entre aquele pessoal da emergência havia um perito. E o perito analisou ali e já deu para perceber que quem havia maltratado aquela mulher era o homem rico, pois na pele dela, no rosto dela, tinha marcas de um anel que aquele homem rico usava, um anel de ouro, com um símbolo muito específico. Então, o homem rico, percebendo que aquele perito havia percebido que ele era o culpado, ele chamou o perito e sua equipe e disse para eles assim: eu vou pagar muito dinheiro para vocês, para que vocês não me incriminem dessa agressão. Então, o perito e aquela equipe inteira concordou com tal absurdo pelo dinheiro que era muito, o dinheiro que ele ia dar era muito. Então, aquela equipe pegou, levou aquela menina e o caso da menina foi para juízo. Então, o juiz convocou uma audiência. E para ter certeza que ele não seria condenado, ele ligou para o juiz, começou a conversar com o juiz e ofereceu muito dinheiro, mas muito mais do que havia oferecido para aqueles peritos, para que o juiz condenasse outra pessoa no lugar dele. E o juiz era um homem muito corrupto também. Então o juiz disse para esse homem rico assim: para que eu não te condene, é preciso que você encontre outra pessoa para que eu condene no seu lugar. E o homem rico disse assim: vai ser fácil. Coloque o nome do meu empregado, o jardineiro, o mesmo jardineiro que entrou e sabia que ele tinha agredido a menina. Então, comprou o juiz marcou uma audiência chamando esse pobre rapaz, que nada havia com o caso ocorrido. Então ali ele colocou o jovem diante do monte de pessoas. Naquela época se fazia o julgamento perante muitas pessoas. E ali ele disse que aquele jovem era culpado. E aquele jovem jardineiro percebeu onde ele estava. Ele sabia que aquele homem rico não tinha um coração bondoso. E quando o juiz começou a acusá-lo, ele percebeu que o juiz também tinha sido comprado. Mas esse jardineiro era um homem muito calmo, um homem muito honesto e um homem muito de Deus. Então, quando o juiz colocou ele ali na frente daquela multidão, a única coisa que ele fazia era orar, era pedir para que Deus ajudasse ele. Mas aconteceu que o juiz, com todos os seus argumentos e com todas as suas falas de doutor, começou a falar que aquele jardineiro havia entrado no aposento e atacado e agredido aquela mulher, e que o homem rico havia entrado e visto o que ia ocorrer. E que aquele jovem rapaz havia agido com má fé e ligado para a emergência para que não suspeitasse que era ele. E assim o juiz, com aquelas palavras, foi convencendo todas aquelas pessoas que estavam em volta de que aquele rapaz era culpado. Algumas pessoas estavam ali e conheciam o rapaz e sabiam que ele não poderia ser culpado de algo tão grave. Conhecia ele, alguns eram parentes deles. Outros
ricos, amigos do homem rico e amigos do juiz, iam pelo que o juiz falava, acreditavam que aquele rapaz era culpado. E outros ali que não eram nem amigo do jovem, nem amigo do juiz e nem do homem rico, ficavam pensando que ele era culpado, porque onde já se viu que um homem rico agrediria alguém, nem precisaria agredir, ele era rico, ele poderia ter quem ele quisesse. E foi criando todo esse clima. E o juiz foi falando. E aquele homem não podia falar nada na frente daquelas pessoas. Então ele orava e pedia para que Deus o ajudasse, tirasse ele daquela situação. Porque nunca ele seria capaz de agredir alguém, quanto mais uma moça. Então o juiz terminou de falar e disse para ele assim: o que você tem a dizer em sua defesa? Aquele homem permaneceu quieto, orando e pedindo para que Deus o ajudasse. Mas ele sabia que ele estava numa situação muito complicada. E o que ele precisava ali, daquele momento, era de um milagre, era de um impossível. E o juiz levantou a voz e disse: diga o que você tem a dizer em sua defesa antes da sua condenação. Então aquele rapaz ergueu a cabeça, abriu os olhos e disse: a minha vida está nas mãos do meu Senhor. A Ele eu confio. E no tom de ironia, o juiz olhando para as pessoas que estavam em volta, algumas sorrindo, rindo, e aquelas que conheciam o rapaz triste pelo que estava acontecendo, ele disse assim: então fazemos o seguinte, já que você tem tanta fé e diz que você não é culpado e que sua vida está na mão de Deus, vamos colocar realmente o seu destino na mão de Deus. Eu vou escrever em 2 pedaços de papéis aqui, um com a palavra culpado e a outra com a palavra inocente. Vou dobrar, embaralhar e colocar na sua frente. E aquele que você pegar será o seu destino. Então, se esse Deus realmente existe, você pegará o inocente. E as pessoas começaram a rir, achou engraçada aquela situação. E naquele momento o rapaz olhou assim e pensou: Senhor, graças a Deus, então o Senhor vai me ajudar de verdade. Então, sem que ninguém percebesse, o juiz pegou e escreveu culpado e culpada nos 2 papéis. Ele dobrou, embaralhou e colocou na frente daquele jovem e disse para o jovem assim, olhando nos olhos dele: vai, escolha o seu papel, vamos ver se o seu Deus é tão bondoso e se ele existe mesmo. E naquele instante, olhando para o juiz, aquele rapaz entendeu. Ele sabia que o juiz tinha colocado culpado e culpada nos 2 papéis. Independente do papel que ele pegasse, ele seria condenado. Mas o juiz obrigou e ele pegou um papel. O juiz pegou outro papel, colocou no bolso e voltou para o seu lugar. E o juiz disse na frente de todos: vai, abre o seu papel, vamos ver o que Deus destinou para você. E ele, sabendo que ali estava escrito culpado, já imaginava pelo sorriso do juiz que ele não tinha colocado inocente em nenhum dos papéis. Ele fechou o olho e pediu para Deus, falou: Senhor, agora eu preciso do impossível, eu preciso de um milagre. E ele fez 1 minuto de silêncio. Aí o juiz entrou e falou: vai, abre o seu papel, nós não temos o dia todo. E quando ele ergueu a cabeça, abriu os olhos, ele sentiu no fundo do coração dele assim: engole o papel. Ele achou estranho aquela sensação, mas ele fez sem pestanejar, colocou o papel na boca e engoliu. E nisso as pessoas que estavam em volta se assustaram, tudo, até o juiz olhou e falou: ué, o que está acontecendo? Aí quando ele engoliu o papel, Deus deu discernimento para ele. Aí as pessoas começaram a ficar confusas, algumas começaram a falar: nossa, e agora? Como é que a gente vai saber qual que é o destino dele? Então ele olhou para o juiz e falou assim: doutor, abra o seu papel e mostre para todos. O que tiver escrito significa que o que eu engoli foi o contrário. Então o juiz, sem ter o que fazer, pegou o papel na frente de todos, porque ele não poderia voltar atrás com sua palavra, e estava escrito culpado. Então alguns ficaram sem saber, as pessoas que conheciam o jovem ficaram felizes porque ele estava sendo liberto. Então a mensagem de hoje para nós é essa. Parece uma história simples, ou uma história que poderia ser impossível de acontecer, mas eu digo, quando nós acreditamos em Deus, nós temos que acreditar em Deus até o fim. Mesmo que o mundo te coloque em uma situação de perigo, ou uma situação
que parece que é impossível você sair, você precisa acreditar. Acreditar em Deus, acreditar no fundo do seu coração que Deus vai te ajudar. E acredite, assim como no primeiro milagre de Jesus, que não houve aquele milagre grandioso, que Jesus disse somente para os serventes, enche a talha d'água. E quando eles encheram a talha, Jesus falou, agora sirva aos serventes. E o milagre aconteceu ali. Não teve aquele milagre de uma luz vindo, ou o Senhor dizendo, transformai a água. Não, o milagre de Jesus é algo muito simples. Nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus nos diz. Lembra quando Jesus veio caminhando sobre as águas e eles acharam que era um fantasma? Falaram, é um fantasma, e Jesus acalmou dizendo, não, acalmai-vos, sou eu. E Pedro diz em Mateus, Senhor, se és mesmo o Senhor, então faça com que eu ande em tua direção. E o Senhor Jesus fala, vem. E ele começa a caminhar sobre as águas. É claro que em um determinado momento ele fica com medo, as ondas se agitam, o vento forte bate e ele perde a fé por um momento e começa a afundar e pede a Deus, Senhor, salva-me, e o Senhor salva imediatamente. Mas perceba que o milagre, Pedro andou sobre as águas ali e não aconteceu nada milagroso, foi simples. Ele simplesmente acreditou e andou antes de perder a fé e começar a afundar. O Senhor age na simplicidade, assim como esse homem simples, engula o papel e salvou a sua vida. Então, acredite que Deus vai agir na sua vida de forma simples, sem formas grandiosas, sem nada muito grande, com luzes e sons. Não, o Senhor age na nossa vida na simplicidade. Na graça da simplicidade, você precisa acreditar. Acredite em Deus sempre, 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 sempre. Mesmo quando os seus olhos não veem, mesmo quando os seus ouvidos não ouvir, quando sua boca não falar, quando você não sentir, não puder tocar, mesmo quando todos os seus sentidos provar para você que Deus não existe, creia, creia, creia. Tenha fé. E Deus vai te abençoar. Fique com Jesus e Nossa Senhora.